Bom dia, tudo bom, gente? Deus abençoe vocês. Mais uma palavra, né, que eu botei com vocês aí. Se você ainda não se inscreveu lá no canalzinho lá, vai lá, dá um clique lá e se inscreve no canal, tá bom? Momento que Deus está me dando a oportunidade de falar com outras outras dezenas de pessoas, tá, sobre o Evangelho, tá bom? O reino, sobre algumas coisas que a gente acaba muitas vezes não ouvindo dentro dos nossos ambientes de igreja, né? Ambiente de culto. Muitas vezes alguns não falam para acabar não machucando fulano, ciclano e beltrano, e a gente acaba ocultando a verdade, entendeu? E deixamos o cristianismo em segundo plano. E eu quero recomendar a vocês, ontem eu passei numa livraria e estava querendo adquirir e encontrei o devocional Manhã e Noite, né, do Spurgeon, né? Charles Spurgeon, muito bom esse devocionário, viu? Se você puder adquirir, adquira, tá? É um devocional para dia e para noite. Muito bom esse devocional. E esse livro aqui do meu querido amigo Miguel Shoa, tá? Muito bom, Gerúndio. Quando a vida com Deus é a vida em movimento. Se você puder adquirir também, adquira. Um excelente livro, uma linguagem simples, tá? Mas profunda, tá? Profunda, que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, deveríamos ler, né? Porque a nossa vida em Cristo está em constante movimento, né? Então, muito bom esse livro. Nessa manhã eu quero falar com vocês em Coríntios, né? Em Coríntios eu quero dar uma palavra com vocês a respeito de um assunto que nós falamos na escola dominical essa semana na igreja. Foi muito bom. E falar sobre a questão da cruz. A cruz de Cristo, né? Essa cruz que em alguns segmentos dentro da igreja evangélica, das nossas igrejas evangélicas, alguns até repudiam, né? É uma grande tolice, para não dizer uma ignorância teológica impressionante, o recusar entender o símbolo da cruz, né, como sendo um instrumento. A cruz é um instrumento abençoador para nós hoje. Naqueles dias era um instrumento de vergonha, era um instrumento de, de matar aqueles opositores do Império Romano e aqueles que se levantavam também contra a religião, tá, oficial em Jerusalém. Tá? Tanto é que a cruz ele era um instrumento usado pelo Império Romano, colocado nas estradas de Roma, né? As pessoas eram crucificadas nas estradas de Roma e ali essas pessoas passavam até dias agonizando nessa cruz. Muitos deles apodreciam, né? As aves vinham e acabavam picando, tirando pedaços de carne dessas pessoas ali na cruz. E com certeza Jesus, na sua infância e adolescência, ele acabou vendo, entendeu, e presenciando essas atrocidades do Império Romano, colocando medo aos seus opositores. Então, quem se levantasse contra o Império Romano teria, certo, aquela sentença de morte. Paulo, em Coríntios, capítulo 1, diante de um problema que existia na igreja de Corinto, né? Paulo escreve aos amados falando sobre a loucura da cruz. Havia uma divisão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja onde várias pessoas, né, ali do Império Romano, por conta do porto que existia ali naquela cidade, né, e muita gente vinha de fora, tá, e frequentava a igreja de Corinto. E cada uma com as suas doutrinas, né, aprendidas nos cantões do Império Romano, né, onde o evangelho e o cristianismo estava se expandindo. Muitos convertidos de outras religiões e chegavam aqui na igreja de Corinto. E Paulo escreve essa igreja diante dessa situação, uma situação de divisão, onde existia ali os judeus e os gentios, não é, que não entendiam de fato o significado da cruz, né?
os gentios, né, por vir de uma herança, né, gentílica, greco-romana, a inteligência, a filosofia, a sabedoria, nunca entendiam o porquê o Cristo, né, Jesus, morre uma morte tão horrível, né, e dentro da sabedoria deles, né, que era comum dentro do Império Romano, era difícil entender, tá, essa morte de Cristo Jesus. E Paulo diz, né, que pode ser loucura para vocês, né? Pode ser loucura, vocês não estão entendendo, tá? Mas Cristo, ele teve que passar por essa situação, e é loucura para nós entendermos isso, porque o Evangelho é loucura. E ele morreu, morte de cruz por nós, né? Ele se colocou como expiação, né, por nós, tirou-nos daquela posição de pecado, e ele se colocou na nossa posição. Os judeus também não entendiam como é que o Messias, né, poderoso, morreria na cruz. E Paulo diz que, no versículo 18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? É loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então é o poder de Deus, a cruz é o poder de Deus. Não tem como você olhar para a cruz e não ver o poder de Deus, não ver a sabedoria de Deus, não ver o amor de Deus, né, para a humanidade. Cristo se colocou como um dos piores pecadores, né? Morreu no nosso lugar por amor de nós. João 3,16 fala sobre isso, né, gente? Nós conhecemos bem João 3,16. Então, que fique para nós essa lembrança, né? A cruz não deve ser vergonha. A cruz, ela é o símbolo do amor de Deus para conosco. A cruz é o símbolo daquele que nos amou primeiro por nós. Pode ser loucura nós entendermos, tá? Podemos até achar que não existe poder nesta situação toda, mas Paulo esclarece aos irmãos de Coríntios, né, que a cruz é loucura, mas para nós que somos salvos é a sabedoria de Deus e o poder de Deus para nós. Que você entenda isso e não tenha vergonha, tá, do símbolo, né, tão precioso que é a cruz, porque se não fosse a cruz, a morte do nosso Senhor e Salvador nela, né, nós estaríamos perdidos, né? Mas ele se colocou como aquele para nos tirar do pecado da morte. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tchau.